Boa tarde, pessoal. Esse nosso vídeo é para falar do produto escalar, matéria do capítulo 8 do livro de VGA. Então vamos lá. O produto escalar entre dois vetores, ele é uma operação que a gente vai ver agora, eu vou explicar para vocês em linhas gerais como é que funciona. E uma coisa importante de se observar logo de início, o resultado do produto escalar entre dois vetores é sempre um número, tá certo? E a definição dessa operação, aí eu vou colocar a primeira definição, depois a gente vê o que motiva ela, tá? Mas a definição do produto escalar é a seguinte: o produto escalar entre dois vetores, o escalar V, o símbolo é um pontinho de multiplicação um pouco mais forte do que o pontinho habitual que a gente coloca na operação de multiplicação entre dois números, por exemplo, ou entre número e vetor a gente coloca um pontinho mais fraco, esse pontinho é mais forte, tá certo? Então o escalar V é igual a zero se algum dos dois vetores, pelo menos um deles, for igual ao vetor nulo. Se U for igual a nulo ou se V for igual a nulo. Aí o produto escalar dá zero, tá certo? Não dá vetor nulo, dá zero. Agora, se ambos os vetores forem diferentes de vetor nulo, aí você calcula o produto escalar entre eles fazendo norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá certo? Isso aqui para o caso em que U e V são diferentes de vetor nulo, tá certo? Então esse é o produto escalar. Bom, essa fórmula aqui que eu acabei de colocar para vocês é uma fórmula famosa para se calcular o produto escalar entre dois vetores, né? Norma de U, norma de V, cosseno θ, é usada tanto na matemática quanto na física, né? É muito utilizada. E nada se falou até agora a respeito de base e coordenadas dos vetores. Então vamos supor que eu tenha uma base e essa base seja ortonormal. Vocês se lembram o que é uma base ortonormal? Base é uma tripla ordenada de vetores. Três vetores é tripla ordenada de vetores LI. Então três vetores LI formam uma base. Agora, o que eles têm que ter a mais para serem uma base ortonormal? O que eles têm que ter a mais é o seguinte: tem que ser três vetores unitários, a norma dos três tem que ser 1, e 2 a 2 ortogonais. Todos são ortogonais um em relação aos outros. Tá? Aí é como o canto de um cubo, vamos colocar dessa forma. Tá? Como aquele IJK muito utilizado na física. Vamos imaginar então que a gente tem uma base ortonormal IJK. Vamos dizer que a gente tem aqui IJK. Pronto, vamos pegar a notação da física, né? Uma base ortonormal. Ortonormal. Tá lá. E vamos dizer que esses vetores U e V tenham coordenadas em relação a essa base. Vamos dizer que as coordenadas de U em relação a essa base sejam x1, y1, z1. E vamos dizer que as coordenadas de V em relação a essa base sejam x2, y2, z2. Tá lá. Então o que acontece? Nesse caso, onde eu tenho coordenadas dos vetores em relação a uma base ortonormal, aí eu tenho uma outra fórmula que eu posso utilizar se eu quiser para calcular o produto escalar. A fórmula é a seguinte: U escalar V igual x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2, tá certo? Então aqui são números se multiplicando e somando, né? Você pega essa primeira coordenada, que é um número, multiplica por essa, x1 vezes x2, mais y1 vezes y2, mais z1 vezes z2. Quer dizer, essa fórmula aqui também é válida para calcular o produto escalar. Produto escalar entre dois vetores, tá? E essa fórmula aqui também é válida, só que essa aqui é apenas para quando você tem as coordenadas dos vetores em relação a uma base ortonormal, ok? Bom, o que vem aqui, o que surge a partir dessa ideia de produto escalar? Em primeiro lugar, se a gente tiver vetores diferentes de zero, ou seja, as normas deles, né? Imagina que eu tenho aqui dois vetores diferentes de vetor nulo, não nulos. Aí a norma, isso implica, né, que a norma deles também vai ser diferente de zero. Norma de U e norma de V também serão diferentes de zero.
Então eu posso, naquela fórmula ali original que eu passei para vocês do produto escalar, eu posso passar essas normas dividindo para o lado de cá. E aí eu vou obter a seguinte fórmula, vou obter cosseno de θ igual produto escalar entre os dois vetores, dividido pela norma de um vezes a norma de outro. Né? Quer dizer, então, veja bem, o ângulo entre dois vetores, ele vai estar sempre entre 0 e 180. Né? Isso é uma coisa interessante para vocês pensarem. Olha só. Aqui, ó. O ângulo entre dois vetores está sempre no intervalo fechado, 0 até 180. Imagina que você tem aqui um vetor U. Imagina, coloca aqui um vetor U, certo? U. E agora imagina aqui o seguinte, deixa eu pegar a caneta vermelha. Quais são as possibilidades que eu tenho aqui para colocar um vetor V? Posso imaginar um vetor V aqui assim, né? Posso imaginar um vetor V mais aqui assim. Tá? Imagina que é o mesmo vetor aqui. Posso imaginar ele aqui 90 graus. Aqui, ó, 90 graus. Estão conseguindo imaginar? Posso imaginar ele com um ângulo maior do que 90 graus virado para cá. Né? Aqui, ó, pro lado de cá. Tá aqui. Até ele chegar aqui, ó. Você pode imaginar um vetor V virado para cá. Porque se você imaginar um vetor V virado, aqui você tem um certo ângulo, tá certo? Aqui você tem um outro ângulo. Digamos, aqui pode ser um ângulo, sei lá, de 30 graus. Aqui poderia ser um ângulo de 45. Aqui com certeza é um ângulo de 90 graus. Esse aqui, né? Esse aqui está ortogonal. 90 graus. Aqui você tem um ângulo, sei lá, de 100 não sei quantos graus, 120 graus. Esse aqui, você tem um ângulo de 180 graus, tá certo? Agora, se você girar ele mais para cá ainda, ó, passar ele para cá, aí não vai ser 200 não sei quantos graus, aí você mede aqui por baixo, tá certo? Então, quer dizer, o ângulo entre vetores sempre pertence ao intervalo entre 0 graus e 180 graus. Tá certo? Está sempre aqui nesse intervalo. Nunca menor que 0, nunca maior que 180. Tá certo? Vocês estão entendendo meu raciocínio aqui? Ou seja, ou se você quiser colocar em radianos, né, tá sempre entre 0 e π radianos. Eu estou falando do ângulo θ, ângulo entre dois vetores. Tá certo? Vetores. Depois a gente vai ver ângulo entre retas, ângulo entre planos, etc. Ângulo entre vetores já está claro que está sempre entre 0 e 180. Então olha só que interessante. A função cosseno, como que é a função cosseno entre... Dá uma olhada aqui, vamos mostrar no computador aqui para vocês a função cosseno. Vamos ver se a gente acha aqui um gráfico legal aqui na internet da função cosseno. Y igual a cosseno de x. Vamos ver se faz alguma coisa. Não, para não ver. Fez, olha aí, tá aí. Função cosseno, olha lá. Ó. Se você prestar atenção na função cosseno, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Ó. Olha a função cosseno de 0 até 180. Todo mundo sabe que π é mais ou menos, aproximadamente, 3,14. 2π é 6,28. Então o 2π está mais ou menos aqui. Ó. O 2π está mais ou menos aqui. Nesse topo aqui é o 2π. Tá certo? E aqui está o zero. Aqui é o zero. Então você vê que cosseno de 0 é 1. Você percebe que a função cosseno ela fica limitada entre mais 1 e menos 1. Se você perceber, ó, aqui o menos 1. Tá vendo aqui o menos 1? Aqui, ó, isso aqui é o cosseno justamente de π. Cosseno de π é menos 1 aqui. Ó. Se você prestar atenção, aqui é 3,14. Então você percebe que a função cosseno está limitada entre menos 1 e 1. Certo? Aqui, ó, cosseno de x está aqui, ó, cosseno de x está sempre aqui, ó, cosseno de x está sempre entre menos 1 e 1. E aqui eu estou colocando ela para você prestar atenção entre 0 e peraí, deixa eu tirar isso daqui, entre 0 e 2π eu coloquei aqui. Só que eu acabei de comentar com vocês que o ângulo entre vetores está sempre entre 0 e π. Entre 0 e 180. Então vamos dar uma olhada como é que ela é de 0 até 180. Olha lá, ó, que seria π, né? 3,14. Então olha só, deixa eu colocar uma reta perpendicular aqui. Ó. Reta perpendicular. Passando por esse ponto, perpendicular é isso aqui.
Olha lá. Esse aqui é o gráfico da função cosseno entre 0 e π. Isso que eu queria que você prestasse atenção para você entender essa fórmula. Quer dizer, aqui, ó, entre 0 e π, dentro desse retângulo aqui, ó, de 0 até π, que é 3,14 aproximadamente. Aqui não está muito exato, mas é só para você ter uma ideia, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo dar uma enfatizada aqui nesse gráfico. Vamos ver, deixa eu colocar aqui estilo, aqui, ó. Olha lá. Só para te chamar mais atenção, olha lá. Função cosseno. Então, cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 2, que é 90, é 0. Cosseno de π, que é 180 graus, é menos 1. Então você vê, no intervalo dos ângulos entre os vetores, que vai de 0 até 180, ou seja, de 0 radianos até π radianos, a função cosseno ela não se repete. Ela não faz tipo que nem a parábola, que faz assim, ó. Passa nessa altura, vai, depois passa nessa altura de novo. Ela vai e não repete por onde ela está passando. Ela é uma função bijetora nesse domínio aqui de 0 até π. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Para deixar claro para vocês que essa fórmula que eu estou mostrando aqui, essa fórmula que eu estou mostrando aqui, deixa eu escrever ela de novo, cosseno θ igual U escalar V dividido por norma de U, norma de V, ela já é suficiente para te dar o ângulo entre os vetores, porque não, você vai calcular isso aqui não vai dar o θ direto, vai dar o cosseno de θ. Mas o cosseno de θ, como você viu ali na imagem que eu te mostrei, você determinou um cosseno de θ, você determina um ângulo, né? Vamos voltar ali na figura. Olha ali, ó. Vamos supor que você calculou aqui por essa fórmula e deu, sei lá, 0,6, está aqui, ó. Você calculou aqui esse 0,6, olha só, reta. Imagina só, deu 0,6 ali a minha conta. Eu vou até a função, pum, 0,6 bateu aqui. Pum, corresponde a esse θ aqui, esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Puta, agora como é que eu vou fazer aqui certinho? Tem que dar aqui, ó. Então, quer dizer, se eu achei 0,6, não tem jeito de eu interceptar de novo a função cosseno e ter uma dúvida. Se deu 0,6, pum, eu determino o ângulo. Claro que na mão, na prática, é difícil determinar esse ângulo. Mas com uma calculadora, facilmente você determina. O fato é, se eu determinei o cosseno do ângulo, o ângulo já está determinado, tá certo? Por isso que essa fórmula aqui é extremamente útil. Outras coisas que eu queria falar do produto escalar para vocês. Bom, dá para você calcular a norma também, né? Porque se você fizer o produto escalar com U, qual que é o ângulo entre U e U? É 0 graus. Então vai ficar norma de U vezes norma de U vezes o cosseno de 0, porque o ângulo entre um vetor e ele mesmo é 0. Cosseno de 0 graus é 1. Então vai dar norma de U ao quadrado. Então, resultado, se você passar o quadrado por outro lado, é uma raiz. Então vai ficar assim, norma de U é igual a raiz quadrada de U escalar U, tá certo? Essa fórmula aqui é importante também, tá certo? Vamos fechar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo.